O nosso convidado de hoje do Band Entrevista é Luiz Coutinho, vice-presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Luiz, esse projeto, esse anteprojeto que prevê reforma no Código Penal brasileiro, o senhor acredita que essa ampliação de penas de 6 para 8 anos para a prática de crime de homicídio e outras medidas de punição mais severa, isso então pode ser uma forma negativa para aumentar ainda mais o problema das cadeias, dos presídios superlotados? Eu não vejo uma justificativa teórica. Eu sou professor universitário há 18 anos e vivo no meu dia a dia de sala de aula a experiência de pensar o direito penal nessa perspectiva de para que serve o direito penal. Se for pensada na perspectiva, é apenas um mecanismo de repressão, não aumente para 8, não, aumente logo para 30, para 50, e a pessoa fica logo presa o resto da vida e morre preso e acabou o problema. Mas não é assim que se faz o direito penal. O direito penal é pensado de acordo com os anseios da sociedade. O crime existiu durante toda a história da humanidade, e se a gente for buscar o crime, a gente vai encontrar a origem dele no pecado. Daí a ideia de crime e pecado caminharem tão próximo, daí a ideia do crime estar ligado à ideia da penitência, daí a história da penitenciária. Então, a proposta das penas é de punição por conta disso. Então, você vai observar lá em Adão e Eva, no pecado original, o primeiro delito. Mas se você verificar no ponto de vista prático, de lá para cá, quando você impôs a punição, você não conseguiu evitar os crimes. O crime vai continuar existindo na sociedade. A ideia de aumentar a pena não me parece razoável, porque viola a ideia da legalidade, da taxatividade e da lesividade. Não é porque ficou preso durante 6 ou do que vai ficar preso durante 8 que ele vai deixar de ser punido. Se ele ficou durante 6 anos preso e teve uma evolução concreta no seu comportamento, depois de 6 anos é muito mais do que razoável que ele volte a um convívio social. Agora, se ele ficar 12, 30, 40 ou 50 presos e ele não melhorar enquanto pessoa, a pena não cumpriu nenhuma das suas funções. Porque exatamente o que a lei diz é que a pena deve servir para repressão e prevenção do crime. E essa função não está sendo obtida com essas reformas. Então, me parece que a Comissão de Juristas falhou, ao meu sentir, exatamente nesse momento em que não trouxe respostas concretas ao nosso problema penal. Trouxe endurecimento. E a política de endurecimento não resolve. Ok. No primeiro semestre deste ano, só para a gente ilustrar aqui um fato, a morte de uma professora trouxe à tona, mais uma vez, a discussão sobre a redução da maioridade penal. Isso porque o suspeito de ter efetuado o disparo e de ter articulado, planejado a ação é um menor de idade, 14 anos, isso segundo a polícia. Como a OAB, já que o senhor é membro, faz parte da ordem, tem discutido essa questão? A posição do Conselho Federal é no sentido contrário à redução da menoridade penal. Exatamente porque não há políticas de inclusão desses indivíduos para que não sejam alçados pelo fenômeno do crime. Eu já lhe falei há pouco que faltam 12 mil vagas. Se a gente reduz a menoridade penal para 16, iam faltar quantas? 18? E assim por diante. Não está se cumprindo um papel primeiro do Estado, que é o papel de fazer com que os indivíduos tenham opções entre o crime e uma vida normal, uma vida real. Então, no ponto de vista prático, essa ideia de redução da menoridade não é a resposta adequada ao nosso sistema. Porque nós iríamos reduzir para 16, depois dizia que 16 é pouco, vamos reduzir para 14, depois para 12, depois a gente faz uma política de genocídio. Ninguém pode ter mais filho, ou pior, os pobres não podem ter filhos, e aí evita-se o fenômeno criminoso. A gente vive no Brasil um problema muito sério, que é essa ideia de se questionar os fatos a partir, provocar uma política legislativa a partir do momento em que ocorre o crime. Não é assim que se faz uma política legislativa séria. Você tem que entender quais são as opções, quais são as viabilidades dessa pessoa, para depois você pensar em reformar. Se você reforma a cada momento, você cada vez piora a legislação, vira uma coxa de retalhos. E, infelizmente, a comissão não teve a percepção de que essas reformas pontuais, aumentando a punição, elas não vão ter um reflexo positivo na sociedade.
Não nos faltam leis, nos falta cumprimento das leis. Agora, nesse momento da discussão sobre a redução da maioridade penal, alguns especialistas trazem um comparativo de países como a Inglaterra, onde jovens crianças, né, de 10 e jovens até 17 anos podem responder criminalmente. Qual a diferença? Qual a diferença da realidade entre Brasil e esses outros países? Logicamente, eles vivem no primeiro mundo com outra estrutura para poder pensar o seu problema social. Lá você tem acesso à educação, lá você tem acesso à saúde, você tem acesso a todos os mecanismos que possam lhe evitar o cometimento do delito. Aqui o sujeito é lançado na favela e dali ele não tem para onde correr. Eu penso sim que há uma possibilidade de se punir diferente no Brasil. Punir o político, aquele que vai se candidatar agora no pleito para deputado, para senador, para governador, para presidente da República. Se ele cometer um crime, ele tem que ser punido de uma forma exemplar, porque ali ele daria, quando ele comete aquilo, ele deixa de evitar o cometimento de muitos crimes, ou aumenta o cometimento de muitos crimes. Quando ele rouba da educação, quando ele rouba da saúde, ele faz com que a pessoa fique sem a possibilidade concreta de estar assistido pelas políticas do governo. Então, esses indivíduos devem ser punidos de uma forma diferenciada, não aquele indivíduo que não teve nenhuma possibilidade de ser assistido pelo sistema. Doutor Luiz, nós vamos para um breve intervalo, não saia daí.